Sonora com o senhor Nelson Bernardo Gouveia. O senhor falou no plenário sobre o assunto terapia integrativa e ozônio. Nós temos um projeto aqui que vai tramitar para fazer com que seja lei, que ela tenha validade aqui em Cuiabá. Bem, na realidade, nós temos dados estatísticos que não o ozônio, que foi aprovado agora recentemente, né, no dia 4 de agosto, mas as outras terapias integrativas, elas fazem parte da PICS, né, e já estão no Ministério da Saúde e já tem atendimento em centenas de municípios, né. Agora veio somar a aprovação da ozonoterapia, ou do ozônio, né, que, se me permite, eu vou falar aqui rapidamente. Toda lei que, quando se refere à questão da saúde, existe uma pergunta que todos fazem e devem fazer e deve ter uma resposta. Primeiro, tem alguma comprovação científica, né? E aí nós temos, como base do nosso trabalho já de 7 anos, nós temos o projeto Genoma Humano. O que é isso? É um projeto de biologia que começou a ser estudado em 1990 e terminou em 2003. Toda a comunidade científica internacional foi mobilizada, gastou-se mais de 5 bilhões de dólares para responder 2 perguntas. A primeira delas, quantos genes nós temos? E a segunda, por que ficamos doentes? Perguntas pertinentes, né? E depois desse tempo todo, eles concluíram que nós temos 24 mil genes e que nós ficamos doentes porque ninguém nasce com a genética perfeita. Todos nós nascemos com uma média de 10 a 15 genes deformados, e esses genes deformados, eles obrigam o nosso organismo a produzir de 10 a 20 mil células neoplásicas, que são células cancerígenas. E a gente só não morre muito cedo por causa do nosso sistema imune, né? Então, a proposta nossa da medicina integrativa e da ozonoterapia não é de matar esses genes, porque não tem como, mas nós podemos, através desses recursos, metilar esses genes, ou anestesiá-los, não deixar que eles se manifestem. Então, é possível ter uma vida com saúde a vida inteira? Sim, é possível. Nós temos aqui o irmão Magalhães, gostaria que o senhor se aproximasse aqui, só para me te mostrar aqui. O irmão Magalhães tem 75 anos, ele foi duas vezes vereador, presidente da Câmara e também deputado federal. E ele, no Exército, ele era enfermeiro. E ele começou a usar terapia integrativa no Exército. Hoje, ele está com 75 anos. E nunca adoeceu. Nunca adoeceu. Eu estou com 70 quase. Há 7 anos, não sei o que é gripe, porque as terapias integrativas, a ozonoterapia, ela aumenta a imunidade. Então, vamos falar sobre o ozônio. O que o ozônio faz? E por que não está no Brasil há mais tempo? A segunda pergunta eu vou deixar quieto. Mas o ozônio, ele existe há mais de 100 anos no mundo. E o ozônio, ele está não em países periféricos, ele está em países como a Alemanha, como a Rússia, a China, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, nós temos na Espanha, Portugal, e aí são 50 países. E na Alemanha, né, o que aconteceu? Eles fizeram a Federação de Medicina da Alemanha, em 1980, uma pesquisa para saber o resultado do ozônio, porque o ozônio ficou comprovado cientificamente que ele previne e cura mais de 260 doenças e enfermidades. E eles fizeram um teste com quase 5 milhões de casos. E eles chegaram depois à conclusão de que o ozônio é a terapia médica mais confiável, com apenas 0,0007% de risco. Então, o ozônio é uma coisa fantástica. Você fala, mas por que parece uma panaceia, né? Mas nós vamos dizer, o ozônio, quando ele entra em contato com o organismo, ele faz 4 coisas. Ele elimina a inflamação, ele elimina a infecção, a inflamação a crônica, né? A infecção todas. Ele elimina o estresse oxidativo,
e também oxigena o nosso organismo. E todas as doenças, sem exceções, ou elas utilizam 1, 2, 3 ou 4 desses procedimentos. Então, aí fica a explicação para dizer que o ozônio não é uma panaceia. E aí nós temos as terapias integrativas, que são todos produtos naturais. Aí nós começamos pela água, 70% do nosso corpo é água. Então, existe uma quantidade normal que nós temos que tomar para a gente não ficar com problema de saúde. Junto com essa água, nós temos que ter minerais essenciais. Nós temos que ter o magnésio. O magnésio faz parte da fotossíntese. O que é isso? A gente respira o oxigênio e elimina o gás carbônico. E esse gás carbônico vai para as árvores e as árvores fazem um processamento que nos devolve o ozônio. E a célula máter da clorofila é justamente o magnésio. E, infelizmente, o Brasil, nós somos um terreno quaternário, tem muito pouco magnésio na alimentação e muito cálcio. E aí nós vemos a necessidade da gente suplementar. Nós temos, por exemplo, coisas simples, o açafrão. O açafrão é oriundo da Índia. E o que é que os pesquisadores descobriram? Que a Índia é o segundo país mais populoso do mundo. E eles foram verificar, Magalhães, e chegaram à conclusão de que os menores índices de câncer, Alzheimer e Parkinson são justamente da Índia, e eles foram pesquisar e descobriram que o açafrão tem 2% de uma substância chamada cúrcuma ou curcumina, que é o maior anti-inflamatório do mundo. Aí nós temos também a serotonina, ou metilfolato, que é o hormônio da alegria, onde ela que é responsável pela criação de neurônios. E as pessoas às vezes não sabem, quando falam neurônio, falam, não, é tudo produzido no cérebro. Só que 90% dos nossos neurônios são formados no intestino. E daí é que vai, então, para o nosso cérebro. Nós temos a vitamina D3, que aí é uma coisa fantástica, né? Na realidade, não é uma vitamina, é um hormônio coloidal, né? Que colocaram o nome de vitamina e ficou aí. E numa síntese, o que é? É o raio solar, inclusive não é no horário que a Globo fala que a gente tem que tomar, não é das 10 até as 2 da tarde, de preferência meio-dia. Se a pessoa é muito branquinha, com 10 minutinhos, expondo 60 minutos do seu corpo, ele já está, vamos dizer assim, nutrido com a vitamina D. E a vitamina D, ela tem 400 funções enzimáticas no nosso organismo. E todas as nossas células têm receptores para a vitamina D. E, infelizmente, 90% da população, não só do Brasil, não só de Cuiabá e nem do Mato Grosso, estão deficientes de vitamina D. Então, precisamos analisar essa questão, porque ela é responsável por aumentar a nossa imunidade. Nós temos também o ozônio, que vem junto com a autohemoterapia menor, que é tirar o sangue, misturar com ozônio e aplicar, que também nos ajuda e nos auxilia nisso. Então, em síntese, né, a terapia integrativa faz só isso. Eu estou dando exemplos aqui, quero convidar todo mundo, porque dia 4 do mês que vem, das 8 às 11, vocês estão convidados, porque nós não tivemos tempo de falar nada. Inclusive, o médico que teve o câncer na garganta e foi remido, ele não pôde vir. Então, nós vamos ter 3 horas, vamos trazer autoridades dentro da área e nós vamos estar fazendo um workshop, sei lá como é que fala, né? E, falando ainda sobre a ozonoterapia, as terapias integrativas, eu não posso deixar de mencionar, e o irmão Magalhães sabe, o doutor Francisco também sabe, em dezembro do ano passado, nós fomos convidados pela PUC, Pontifícia Universidade Católica, que no Brasil tem 7 universidades, e no mundo tem 20 universidades em 26 países, e eles nos fizeram esse convite. Então, o que dá a entender, o seu nome, por gentileza? Camille. Camille, o que dá a entender é que há uma nova visão mundial com relação à saúde. A medicina alopática vai sempre ter o seu espaço, mas agora nós vamos fazer uma parceria também com a medicina integrativa e com a ozonoterapia. Com essas grandes universidades na área de medicina, eu acredito que a grade curricular do curso de medicina ele vai ter vamos dizer assim, uma melhora, né? E nós esperamos isso. O irmão Magalhães aqui tem um filho que é médico,
e ele de vez em quando vem aí, vai no nosso consultório e também vai lá e toma algumas, nós fazemos algumas aplicações, ele, inclusive o Magalhães também, foi ele que me ensinou no início, 7 anos atrás, o início do nosso trabalho na terapia, e hoje ele é também o nosso paciente. Então, uma outra coisa importante é com relação ao custo. Geralmente, e o custo disso? Eu tenho todos os dados, se você precisar. A terapia integrativa e a ozonoterapia, ela diminui o custo da saúde em até 80%. E a remissão também chega até 80%. Então, eu só tenho que falar bem dessa coisa maravilhosa. Quero te agradecer aqui a nossa Câmara Municipal. É realmente nós fomos acolhidos aqui com muito amor, com muito carinho. E estamos aí à disposição, convidando vocês para dia 4, nós estarmos lá tirando todas as dúvidas. O presidente falou sobre um caso que eu nunca tinha ouvido falar, de uma cachorra que foi decapitada e, no entanto, com ozônio ela conseguiu se recuperar. Caso desse eu ainda nunca vi, mas de pessoas com câncer, com doenças que a medicina alopática não tinha mais o que fazer. Como nós voltaremos aqui numa outra ocasião para falarmos sobre o autismo, né? Então, olha, um abraço a vocês, Deus abençoe, em nome de Jesus.